após 2 horas que o fermento tá crescendo, ele tá bem ativo, mas eu vou alimentar novamente, eu vou dividir, vou colocar ele num outro recipiente. E aí, esse recipiente, eu vou guardar ele na geladeira. E aqui, eu vou alimentar novamente. E aí, vou utilizar para fazer o nosso pão. Inscreva-se aí no canal, porque eu vou deixar o vídeo sobre o fermento para os inscritos. Forte abraço. Esse é o meu fermento natural. Assim que ele tá, quando ele sai da geladeira. Tá em repouso, agora eu vou alimentá-lo. Para ele se fortalecer e ficar pronto para fazer o pão. Primeiro a gente vai colocar a água filtrada, para refrescar ele. Só então depois a gente vai colocar a farinha de trigo integral e deixar na consistência que ele estava logo no início que saiu da geladeira. Depois vamos deixá-lo para ele se fortalecer e vamos alimentá-lo novamente depois de 2 horas. Essa é a consistência que ele vai ficar. Eu vou cobrir ele com pano e deixar ele quietinho aqui nesse cantinho. E ele vai ficar aqui. Quando completar 2 horas, ele já vai ter dobrado de volume, tá? Já vai estar aqui transbordando aqui. Acompanhe aí no meu canal, que eu vou passar para vocês, passo a passo, como eu cheguei nesse fermento, passo a passo. Lembrando que hoje nós estamos numa temperatura de 14 graus aqui. Assim ficou o nosso fermento, já está ativo, pronto para nós usarmos no processo do pão. E esse eu vou guardar na geladeira, também está ativo. Você consegue visualizar que nós iniciamos nessa segunda marca e ele dobrou de volume. Tá bem ativo. E agora vamos guardar na geladeira e deixar para o próximo pão. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Conforme combinamos, eu vou passar para vocês passo a passo como eu criei o meu fermento natural de farinha integral, ok? Então pega aí um caderninho e uma caneta para você anotar e vamos lá. O primeiro dia que eu criei o fermento foi no dia 17 de fevereiro. Foi uma época que estava bem calor, tá? Então, existe uma diferença de começar um fermento numa época quente e de começar o fermento numa época de frio. Primeira coisa que você vai reservar aí na sua casa é um vidro. Você vai esterilizar ele, tá? Vai lavar ele muito bem lavado e vai jogar água fervendo nele para esterilizar, tá? A
Aí, então, depois que ele esfriar bem, estiver bem sequinho, esterilizado, aí você vai utilizar. Como que você vai fazer? Você vai pegar 2 colheres de sopa, sempre a mesma medida da colher que você vai usar. 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral orgânica. Você vai pegar, vai colocar nesse vidro, e 2 colheres de sopa de água filtrada, tá? A água não pode ter cloro, então é bem melhor que você utilize o filtro de barro com uma vela que tenha o carvão ativado para retirar o cloro da água, tá? Aí você vai usar na temperatura ambiente, vai misturar bem e vai deixar ele guardadinho lá no local do seu armário, que ninguém mexe, vai deixar ele quietinho lá até o outro dia. Eu fiz isso no dia 17, no dia 18, eu fui observar como que ele estava. No primeiro dia, a única coisa que você vai notar que pode acontecer de começar a dar umas bolinhas, bem pouco mesmo, mas pode acontecer, tá? O meu, no primeiro dia, começou já a fermentar, tá? No segundo dia, ele quadriplicou de tamanho, tá? Ele fermentou muito rápido. E aí, o dia que estava muito quente, o que eu fazia? Eu pegava uma água filtrada dentro de um recipiente e colocava o vidro dentro, para não esquentar demais, tá? Que a temperatura do fermento, ela não pode subir muito, no máximo 28 graus, tá? Então, se estiver muito quente, a gente tem que ir controlando, tá? Agora, nessa época, não vai ter um dia assim tão quente. Naquela época, teve dia de 34 graus, tá? Então, agora não vai ter. Aí, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Agora, quando é um tempo mais frio, vai ser mais demorado. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o meu fermento numa época de muito calor, né? Você vai ter que ter uma paciência aí, tá? E a sua farinha tem que ser uma farinha boa. Por isso que eu tô te falando. Compre uma farinha orgânica, tá? Então, vamos lá. No terceiro dia, tá? Cada dia que você for observando esse fermento, você tem que fazer o descarte dele, tá? Você não pode utilizar essa massa que ainda não é um fermento, tá? Você vai pegar, vai dividir ela ao meio, vai descartar, tá? E o restante, você vai fazer sempre a mesma medida. Você vai pegar a mesma medida do fermento, 1 colher de sopa de fermento, tá? Aí, se você tem 1 colher de sopa de fermento, você vai pôr 1 colher de sopa de farinha e 1 colher de sopa de água, tá? Se você pegar 2 colheres de sopa de fermento, você vai pegar 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral e 2 colheres de sopa de água. Vai misturar, vai fazer aquela pastinha, aquele creminho, né? E vai deixar para o outro dia. Quando foi no terceiro dia, eu já estava alimentando o fermento 2 vezes, tá? Então, de manhã eu alimentava, à noite eu alimentava novamente. O que significa alimentar? Você vai pegar aquela massa que você fez, vai dividir ela ao meio, vai descartar uma parte e aí vai novamente colocar o trigo, colocar a água na mesma proporção. Misturar bem e deixar lá quietinho. Então, no terceiro dia, ele cresceu. Cresceu e foi até a metade do crescimento. Diferente do dia anterior, que ele cresceu 4 vezes mais. Aí ele foi até a metade. No quinto dia, ele cresceu também. Só que aconteceu um fato assim, diferente. Ele ficou dividido. Uma parte dele para cima e outra parte para baixo, e no meio ficou um líquido
escuro, porque é a farinha integral. Então, um líquido assim meio amarronzado, esse líquido é um álcool, tá? Então, quando eu fui alimentar o fermento, eu peguei com muito cuidado e separei esse líquido e desprezei ele, tá? Aí fiz novamente a alimentação do fermento com nova farinha, nova água e fui alimentando, tá? No sexto e no sétimo dia, ele continuou dividido, tá? E continuou assim, dessa forma, e toda vez que eu fui alimentando, eu fui tirando esse líquido, tá? E fui colocando água e o fermento e a farinha, tudo novo, tá? Quando chegou no oitavo e no nono dia, aí essa água já não juntou mais, não ficou na metade do fermento, entendeu? Ele já ficou uma coisa só. E quando chegou nesse nono dia, é que ele começou a ter o cheirinho de fermento. Porque no início, no primeiro dia, no segundo dia, você vai ficar desesperada quando você vai, o cheiro dele é muito forte. É um cheiro estranho, você pensa que não tá dando certo, você fala, o que que tá acontecendo? O cheiro é ruim, tá? Mas isso é o processo do fermento. Aquilo é um ser vivo, né? Ele tá fermentando e tá gerando gases e coisas assim que, né? Com o tempo, esse cheiro vai alterando, porque o fermento vai amadurecendo e aí o cheiro vai mudando para cheiro de fermento mesmo. Quando chegou no 10º dia, ele já estava com um cheiro bom, tá? Então já não tinha mais aquele cheiro ruim, tava com um cheiro de fermento mesmo, tá? E depende muito do clima e tudo isso. O meu levou 10 dias. Tem pessoas que pode levar 14, 15 dias, outros pode levar até menos, né? Depende de como tiver o clima, né? Um clima que tá muito frio, eu creio que vai demorar mais, tá? Para esse fermento se desenvolver, tá? E ficar forte, tá? É só você ter paciência. Você vai precisar ter paciência e perseverança para você chegar no seu resultado. Se você quer o fermento, você vai conseguir, mas tenha paciência e perseverança, ok? Então, pessoal, faz aí o seu fermento, se prepara e compra um trigo, uma farinha de trigo que seja orgânica, que seja de boa qualidade, tá? Também a sua água, se prepara para ter uma água boa, uma água que seja de qualidade, que não tenha cloro, para você fazer. Faça com amor, com carinho, dedicação, que você vai conseguir, ok? E sempre seguindo com esse padrão, tá? É sempre a mesma proporção, 2 colheres de sopa do trigo, 2 colheres de sopa da água e 2 colheres de sopa do fermento que ainda está se formando, então a gente chama de isca, né? Então você vai tirar ali, dividir pela metade, pega aquela metade do fermento e ela você vai alimentar, a outra você vai jogar fora, vai desprezar. Você não pode utilizar ainda porque ainda não é o fermento. Somente depois que você conseguir o fermento, aí sim que você vai guardar na geladeira o seu fermento e aquela parte que você dividiu, você vai alimentar e sim vai usar para fazer um pão, ok? Então, um forte abraço, pessoal, um grande beijo, tudo de bom para vocês.